Olá pessoal! Hoje vamos falar sobre vida e obra de um grande compositor das raízes da nossa MPB, que já foi citado anteriormente algumas vezes aqui no nosso programa, mas que ainda não tivemos a oportunidade de nos aprofundarmos na sua biografia como ele merece. Vamos falar de ninguém mais, ninguém menos que Erivelto de Oliveira Martins, mais conhecido simplesmente como Erivelto Martins, que nasceu no dia 30 de janeiro de 1912, no distrito de Rodeio, município de Engenheiro Paulo de Frontin, no interior do estado do Rio de Janeiro. O pai de Erivelto Martins era agente ferroviário, mas a verdadeira paixão de sua vida eram as artes, principalmente o teatro e a música. Desde que Erivelto Martins era criança, seu pai produzia espetáculos amadores e chamava a família inteira para participar. Sendo assim, a estreia de Erivelto Martins como artista se deu desde a mais tenra idade. Ele estreou nos palcos com apenas 3 anos, em 1915. Durante uma entrevista ao Museu da Imagem e do Som, Erivelto Martins disse que tem uma vaga lembrança desse espetáculo, em que ele se apresentava vestido com uma casaquinha, uma espécie de um figurino que lembrava um palhacinho, e recitava versos cômicos, quadrinhas cômicas. Ele se lembra de que começava mais ou menos assim: tenho 3 anos de idade, nasci para namorar. Toda moça bonita que vejo me dá vontade de casar. Gostou? Amou? Em 1916, aos 4 anos de idade, Erivelto Martins mudou-se com a família para o município de Barra do Piraí, também no interior do estado do Rio de Janeiro. Lá, seu pai continuou um grande aficionado pelo universo artístico e fundou a Sociedade Dramática Dançante Carnavalesca Florescente de Barra do Piraí. Tratava-se de um clube onde o pai de Erivelto Martins era presidente e que servia para organizar as festas carnavalescas, as brincadeiras de carnaval. Além disso, servia também para apresentar os espetáculos, as peças de teatro amador que o próprio pai de Erivelto Martins escrevia, dirigia e atuava. O pai de Erivelto Martins criou também o grupo das Pastorinhas de Barra do Piraí, ou seja, um grupo de mulheres que saíam em desfile pela cidade todo dia de Santo Reis, cantando e dançando vestidas como pastoras. Já o próprio Erivelto Martins, aos 9 anos de idade, compôs a sua primeira canção, um samba intitulado Nunca Mais, que nunca foi gravado. Ainda nessa fase de pré-adolescência, Erivelto Martins fugiu com 2 artistas do circo que passaram pelo município de Barra do Piraí e resolveram chamá-lo para fazer uma turnê nas cidades ali próximas. Erivelto, ainda molecão, topou e foi nessa nas apresentações que não resultaram em nada agradável. Acontece que aqueles 2 artistas circenses eram também 2 pilantras que acabaram sendo presos pela polícia e acabaram levando Erivelto Martins junto para a prisão. A sorte foi que o delegado percebeu que aquele moleque estava de inocente naquela história e mandou soltar. E imediatamente, mais do que depressa, Erivelto Martins voltou para casa e de lá não sairia até a maioridade. Ele arrumou um emprego como vendedor numa loja de móveis e também entrou para 2 conjuntos musicais: a Sociedade Musical União dos Artistas e a Interpe Musical, ambas no município de Barra do Piraí.
E depois? E depois? O que foi que aconteceu? Nesses conjuntos, Erivelto Martins tocava instrumentos de corda e de sopro, permanecendo neles de 1922, quando contava 10 anos de idade, até 1930, quando contava 18 anos de idade. Quando completou os 18 anos, Erivelto Martins decidiu se mudar para uma cidade grande e tentar a vida como artista profissional. Sendo assim, foi para o Rio de Janeiro, que naquela época era a capital do Brasil. Os primeiros meses não foram fáceis. Para se sustentar, Erivelto Martins trabalhava como barbeiro em uma barbearia localizada no Morro de São Carlos. Para sua sorte, essa barbearia era frequentada por alguns sambistas do Estácio, cuja atenção foi chamada pelo talento de Erivelto Martins. Os dois principais, que nós podemos chamar de padrinhos de Erivelto Martins, foram o Príncipe Pretinho e JB de Carvalho. Erivelto Martins falou com eles sobre suas aspirações artísticas e assim eles o apresentaram ao conjunto Tupi, um coro de artistas que fazia as gravações de fundo para as gravadoras Victor. E assim Erivelto Martins começou sua carreira artística, fazendo o que se chama de backing vocal para os grandes cantores que gravavam na Victor. Com o tempo, Erivelto Martins se sobressaiu, tornou-se diretor do coro e começou também a mostrar para os grandes cantores para os quais ele fazia o backing vocal suas próprias composições. Assim, no ano de 1932, 2 anos após fixar moradia no Rio, Erivelto Martins conseguiu ter sua primeira composição gravada em disco, um samba intitulado Da Cor do Meu Violão, e em parceria com o próprio JB de Carvalho. Mais tarde, em 1934, Erivelto Martins resolveu chamar um dos cantores do próprio conjunto Tupi para formar com ele uma dupla. Esse cantor era Francisco Sena, com quem Erivelto Martins formaria aquela que se chamaria de dupla preto e branco, devido às cores da pele dos dois cantores. Erivelto Martins, o branco, e Francisco Sena, o preto. O racismo é crime no Brasil. A primeira gravação da dupla aconteceu naquele mesmo ano de 1934 e intitulava-se justamente Preto e Branco, uma composição do próprio Erivelto Martins, que pela primeira vez conseguia gravar com sua própria voz uma das canções de sua própria autoria. Infelizmente, a dupla viria a durar pouco com aquela formação, pois no ano de 1935 viria a falecer o cantor Francisco Sena. Desta forma, Erivelto Martins foi obrigado a substituí-lo em 1936 por seu novo companheiro Nilo Chagas. A dupla Preto e Branco com Erivelto Martins e Nilo Chagas também duraria pouco, mas não porque alguém viesse a falecer ou porque eles se separassem, e sim porque juntou-se a esta dupla uma outra cantora fenomenal que na época ainda estava em ascensão, e a dupla se transformou num trio que desta vez sim seria duradouro, permanecendo até 1949 em sua formação clássica. Esta cantora, como vocês já podem imaginar, é ninguém mais, ninguém menos que Dalva de Oliveira, com quem Erivelto Martins seria casado futuramente. Naquele 1936, Dalva de Oliveira acompanhou a dupla Preto e Branco na gravação de uma marchinha de carnaval baseada na ópera O Guarani, de Carlos Gomes.
Esta marchinha ficou intitulada Ceci e Peri e foi lançada tendo como intérpretes Dalva de Oliveira e a dupla Preto e Branco, que apenas no ano seguinte, em 1937, mudaria de nome para o Trio de Ouro, nome este que foi dado não por algum de seus componentes, mas sim pelo radialista César Ladeira. Bem, o Trio de Ouro, minha gente, foi um grande sucesso, principalmente na década de 1940, quando atingiu o seu ápice. E é a década, inclusive, que nós estamos estudando no presente momento. Sendo assim, senhoras e senhores, nossa música de hoje é nada mais, nada menos que o maior sucesso de toda a carreira do Trio de Ouro e também de toda a carreira do próprio Erivelto Martins. Preparem-se, pois vamos falar sobre uma canção linda, intitulada Ave Maria no Morro. Amém! Durante os primeiros anos em que morou no Rio de Janeiro, Erivelto Martins era frequentador assíduo do Morro da Favela, onde havia uma capelinha que ele também frequentava e via os moradores do morro frequentando para rezar e sempre achou aquilo muito bonito. A fé, a sobrevivência no meio da miséria. Ele sempre acreditou que aquilo poderia dar em alguma música, algum dia, mas guardou aquela memória, aquela imagem para mais tarde. Até que, certa vez, num bar na Praça Tiradentes, Erivelto Martins observou um grupo de pardais levantando voo e pousando no alto de uma árvore. Veio então em sua cabeça os seguintes versos: tem alvorada, tem passarada, alvorecer, sinfonia de pardais, anunciando o anoitecer. Ele desenvolveu essa ideia com a ideia original que ele já tinha de fazer uma composição sobre a fé dos moradores da favela, e então desenrolou toda a segunda parte deste samba que se tornaria Ave Maria no Morro. Ele mostrou para Dalva de Oliveira, que ensaiou a canção com sua voz lindíssima, e assim os dois, que na época já eram casados, foram mostrar a nova composição a Benedito Lacerda, a quem Erivelto Martins queria conquistar para que fosse parceiro seu nesta composição. Eles mostraram para Benedito e ele deu risada. Falou: Erivelto Martins, isso aí é música para você dar pro padre cantar na igreja. Não é música para ganhar dinheiro, não. Vamos fazer música para ganhar dinheiro. Você não tem um sambinha mais esperto aí? Como é que é aquele que você me mostrou outro dia? Canta! Não canta, não canta, não canta, não canta. Erivelto Martins ficou chateado com aquilo, mas ficou chateado, tanto que deixou a composição até abandonada por uns meses. Mas um tempo depois, ele tornou a olhar para aquela composição inacabada e pensou: vou terminar, vai. E aí compôs os primeiros versos da canção, aqueles que dizem: barracão de zinco, sem telhado, sem pintura, lá no morro. Terminou a canção e decidiu gravar do jeito que estava, com o Trio de Ouro. Foi um sucesso estupendo, fenomenal, como eu já disse, o maior sucesso de toda a carreira de Erivelto Martins e do Trio de Ouro. Mas o que ele não esperava é que esta nossa música de hoje fosse fazer sucesso internacional, sendo tocada em igrejas até mesmo da Alemanha, da Áustria e da Suíça.
O sucesso foi tão grande que, por outro lado, acabou chamando a atenção de autoridades católicas eclesiásticas do Brasil que tentaram censurar a música junto ao Departamento de Censura do governo Getúlio Vargas, que era uma ditadura naquela época. A alegação dos cardeais é que, ao utilizar a melodia de uma música sacra, como a Ave Maria, em uma música popular, um samba falando de favela, de morro, aquilo seria uma heresia. E por pouco a Igreja Católica não conseguiu o que quis, se não fosse a amizade que Erivelto Martins conservava com um dos chefes do Departamento de Censura. Desta forma, a nossa música de hoje, Ave Maria no Morro, sobreviveu ao cálice e fez sucesso internacional. Uau! Eu vou deixar aí embaixo na descrição do vídeo a gravação original da nossa música de hoje na voz do Trio de Ouro. E vou deixar também uma cena raríssima de um filme de 1946, intitulado Caídos do Céu, em que o Trio de Ouro interpreta a nossa música de hoje diante da câmera. Vou deixar também uma regravação dos anos 60 na voz da própria Dalva de Oliveira, já na época em que ela havia se separado de Erivelto Martins e seguido carreira solo. Uma separação extremamente turbulenta que inclusive geraria uma grande polêmica musical que será abordada aqui em programas futuros. Aguardem. Vou deixar por fim 2 aparições ao vivo do próprio Erivelto Martins cantando com Peri Ribeiro, seu filho, e de Dalva de Oliveira, que também seguiu a carreira de cantor, sendo um dos principais nomes da bossa nova dos anos de 1960. Ok? Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado deste nosso programa de hoje sobre um dos maiores compositores das raízes da MPB que nós temos e que habita um meio termo entre os artistas daquela época, né? Que eram divididos entre grandes cantores e grandes compositores. Quem compunha não cantava, quem cantava não compunha, com exceção de alguns nomes como o pioneiro Noel Rosa, como Dorival Caymmi e Ataúfo Alves, e ainda naquela mesma década, o rei do Baião, Luiz Gonzaga. Mas o Erivelto Martins era um compositor mais reconhecido como compositor e que cantava não como carreira solo. Ele tinha o seu brilho dividido ali com os demais integrantes do Trio de Ouro. Mas de qualquer forma, ele exercia as 2 funções. E espero que tenham gostado também de saber sobre esta canção, que traz uma mensagem muito potente, não é? Da fé em meio à miséria, o poder da fé em um ambiente tão desolador quanto o Morro da Favela do Rio de Janeiro. Nesse momento de pôr do sol, que é um espetáculo da natureza e que é marcada em muitos locais, em muitas cidades do interior principalmente, com o badalar da Ave Maria. Haver uma canção que descreve esse momento em que os moradores do morro se reúnem ao entardecer para orar e suas preces são elevadas ao céu, é muito bonito. E portanto eu espero que vocês gostem de todas as versões que eu vou deixar aí embaixo na descrição do vídeo para vocês. Qual é a sua preferida? Me contem aí embaixo nos comentários. Já adianto que a minha é aquela de Dalva de Oliveira do ano de 1961, que está inclusive aqui no caderninho da coleção que eu sempre mostro para vocês. Este é o volume de número 14, falando sobre Erivelto Martins. Ave Maria no Morro é a faixa de número 1 e está na voz da grande Dalva de Oliveira.
Ok? Esta é a minha versão preferida, obviamente, porque eu ouço desde pequeno. E assim, minha gente, ficamos por aqui no nosso programa de hoje. Semana que vem tem mais Erivelto Martins para vocês e eu espero vocês lá. Um abraço no coração, beijos na alma e lembranças do Emílio.